Então, pessoal, nos últimos vídeos, a gente falou sobre os processos de eletrização. Explicamos como é que funciona a eletrização por atrito, por contato, por indução. Na aula de hoje, a gente vai lançar um olhar mais específico para o que acontece com o corpo depois que ele é eletrizado. Para onde é que vão as cargas? Como é que elas se comportam? Elas ficam dentro do condutor, elas ficam fora, elas se concentram num local, elas se espalham. Como é que acontece essa distribuição? É claro que o nosso destaque vai ser para materiais condutores, porque neles as cargas têm maior liberdade de movimento. Se for no isolante, eu eletrizei aqui, as cargas vão ficar mais ou menos nessa região onde foi eletrizado. Elas não têm muita liberdade de movimento. Aí você diz, tá, mas para que isso é importante? Bom, entre outras coisas, vai nos ajudar a entender, por exemplo, como funciona o para-raio. E, em termos de proteção, né, nossa própria proteção, esse conteúdo vai nos ajudar a entender, por exemplo, como evitar algumas situações de risco. Muita gente, na época do verão, dá uma vacilada quando vai passear na praia. Às vezes começa uma tempestade elétrica, não tem prédios, não tem muitas edificações na região, e a pessoa resolve fazer uma caminhada ali na margem e às vezes até segurando um guarda-sol. Isso é perigosíssimo. Não é um bom negócio de jeito nenhum. E você vai entender melhor isso, por que isso é perigoso e como você pode evitar essas situações, acompanhando a aula de hoje. Muito bem, pessoal. Então vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto, que é equilíbrio eletrostático, que é justamente o que acontece depois que as cargas se distribuem no material condutor. Tá? Então, quando a gente não perceber mais nenhum movimento, as cargas já estão lá bem posicionadas, bem organizadas, cada um já achou seu cantinho, a gente diz que o material está em equilíbrio eletrostático. Deixa eu trazer uma definição para vocês disso, né? Vou botar aqui uma definição bonitinha aqui no quadro, tá? Então, quando é que a gente tem esse equilíbrio eletrostático? Ele ocorre quando a gente não tem nenhum movimento ordenado de cargas, quando nós não temos nenhum movimento organizado, tá? Nem na superfície, nem no interior. Isso significa que as cargas já encontraram o seu cantinho, cada uma já está no seu lugar, e aí pronto, a gente tem um sistema estático, certo? Eu quero só chamar a atenção de vocês que quando a gente fala equilíbrio eletrostático, não significa que o material esteja neutro. A gente está só dizendo que as cargas já encontraram o seu lugar. Já está todo mundo posicionado onde deve ficar e só vai mexer se tiver alguma alteração externa a esse corpo. Tá? Então, se aparecer uma outra carga, se rolar uma indução, se rolar um contato com outro corpo, do contrário, vai ficar do jeito que está aí, certo? E é claro que a gente vai dar destaque para os materiais condutores, em especial os metais, né? E aqui em cima tem uma observação que a gente já fez antes, né? Quando os corpos estão neutros, o número de elétrons é igual ao número de prótons, a gente falou sobre isso quando começamos a abordar a eletrização. Tá? E sobre os metais, eu quero destacar alguns pontos aqui com vocês. Certo? Então, o primeiro deles, olha, aqui diz que eles possuem vasta nuvem de elétrons na camada de valência. E é justamente essa vasta nuvem de elétrons que vai fazer com que eles sejam grandes condutores, excelentes condutores. Por quê? Porque esses elétrons dessa nuvem aí, eles não sofrem tanta atração do núcleo. Então eles ficam um pouco mais livres. Como essa atração não é muito forte, eles conseguem passar com mais facilidade de um corpo para o outro. Bom, e essa característica é interessante porque vai fazer dos metais não só bons condutores de cargas elétricas, mas também de eletricidade. Vamos falar de eletricidade, né? Vai fazer dos metais bons condutores de eletricidade, mas também vai fazer deles bons condutores de calor. Tá? Pega uma panela, por exemplo, você vai olhar para uma panela, é um material metálico. Justamente porque esses elétrons da nuvem, essa mobilidade deles também faz com que eles passem energia térmica uns para os outros com facilidade. Certo? Então, por isso, essa característica vai fazer dos metais excelentes condutores, independente de qual seja a sua necessidade. E aí é o seguinte, meu povo, essa grande mobilidade, né, que os elétrons da camada de valência vão ter, terminam fazendo com que os metais, né, ganhem e percam elétrons com facilidade. Tá? Por isso que eles vão ser bons condutores, enfim. A gente fala tanto de elétrons aqui Desculpa, de metais, né? A gente fala tanto de metais aqui quando vai falar sobre condutores. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar a distribuição de cargas em condutores. Eu trouxe 5 casos para a gente analisar aqui. Vamos começar dos mais triviais até alguns mais específicos, tá? Para você entender como é que as cargas se organizam, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou aqui para um caso bem simples, que é de um condutor eletrizado. Você eletrizou o corpo e aí o que vai acontecer? Primeira coisa importante, olha, se você não tiver cavidade, depois mais para frente eu vou falar sobre cavidades, ok? Se não tiver nenhuma cavidade com partículas ou esferas eletrizadas,
não é só a cavidade tem que ter partícula ou esfera eletrizada, tá? Vocês vão ver aí, o próximo caso tem uma cavidade, mas não muda nada em relação ao que eu vou dizer aqui. Mais para o final, tem caso com uma partícula eletrizada dentro, aí tem algumas diferenças, mas a gente deixa para ver isso daqui a pouco. Por enquanto, a gente está num caso simples, imagina um corpo maciço mesmo, né? Ou pelo menos que não tenha partículas ou esferas eletrizadas. Se essa for a condição, que é o mais comum, tá? Já adianto para vocês, toda a carga se distribuirá na superfície. Então você só vai achar carga, as cargas em excesso, claro, na superfície do material. Tá? Na superfície. Dentro dele eu vou achar alguma coisa? Não, não vou. Bom, isso inclusive, quando a gente falar sobre campo elétrico, vai estar associado com alguns fenômenos, algumas situações que a gente ouve muito falar. Por exemplo, por que um carro é um local seguro para você estar durante uma tempestade elétrica? É porque você não vai ter carga dentro do condutor, né? No caso da carcaça do carro. Outras situações, por que o celular fica fora de área ou o sinal diminui muito quando você está dentro do elevador? Ou quando você coloca ele dentro de um estojo de alumínio, que já foi questão do Enem? Tem a ver com o fato das cargas só se distribuírem na superfície. Quando a gente falar de campo elétrico, eu vou dizer que lá dentro o campo elétrico é nulo. Tá? E aí vai fazer com que uma onda eletromagnética, por exemplo, que é um celular e tal, não chegue lá, né? não entre nesse material. Mas aqui o que a gente vai dizer? O que eu vou dizer para você é o seguinte, olha, as cargas se distribuem na superfície e quando o material tem alguma região pontiaguda, nós vamos ter uma propriedade importante aqui, que a gente chama na física de poder das pontas, que está bem aqui do lado. Tá? O que é o poder das pontas? É o seguinte, quando você tem uma estrutura pontiaguda, uma região pontiaguda, você termina tendo uma densidade maior de cargas na região. Tá? Então compara essa área aqui que eu estou destacando aqui do lado aqui para vocês com essa outra que eu vou fazer no lado oposto, tá? Se a gente pegasse, imagina que são áreas parecidas, né? Ficou bem maior esse último que eu fiz. Mas olha só, gente, você percebe que nós temos uma densidade maior de cargas ali na parte pontiaguda. E o que isso tem de especial? Isso vai terminar fazendo com que estruturas pontiagudas funcionem bem como atratores de raios, por exemplo. É por isso que o para-raio tem uma estrutura pontiaguda, é um material metálico pontiagudo. Para quê? Para você ter uma densidade maior de cargas aqui, isso terminar fazendo com que ele atraia melhor os raios, atraia mais os raios. E no que consiste um para-raio? Você, na hora que ele recebe a descarga elétrica, ele direciona a corrente elétrica para a Terra. Tem cabos aqui, condutores, que vão levar essa descarga elétrica para a Terra vai neutralizar, e aí não vai acertar as pessoas, não vai prejudicar as pessoas ou os equipamentos, né, eletrônicos ali da região. Tá? Então é por isso que estruturas pontiagudas funcionam bem, né, e são boas atratoras de raios. Aí tem um perigo, que foi o que eu comentei no início do vídeo. Você num terreno descampado, uma praia, por exemplo, se você estiver caminhando pela praia, durante uma tempestade elétrica, você termina funcionando como uma ponta, e isso é muito perigoso. A região onde você está termina atraindo mais os raios do que uma região plana. Por isso que não é legal você ficar perto de árvore numa tempestade elétrica. Você diz assim, mas a árvore é madeira, é isolante. Mas aí às vezes a tensão ali, o campo elétrico é tão intenso na região que a árvore funciona como um para-raios. E você ali junto se lasca também. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Segurar um guarda-sol, aí é que lasca mesmo, porque vai ter a estrutura pontiaguda, a estrutura metálica, perdão, e aí vai terminar sendo boa condutora, acúmulo de cargas, essa história toda que eu estou citando para vocês, tá bom? Então, essa é a primeira situação que eu estou trazendo. Cuidado, tá? Com tempestades elétricas, procure estar em um local que tenha muitos prédios, certo? Que tenha outras coisas que atraiam mais os raios do que você. Tá? Esse é o segredo. Então, vamos lá. Outra coisa, condutores eletrizados próximos um do outro. É indução, né? A gente vai ter esse processo de indução, onde você tem essa distribuição das cargas, né? Por exemplo, se forem cargas de mesmo sinal, elas vão terminar se repelindo, tá? E aí eu quero que você note que independente de você ter um corpo maciço ou um corpo oco, né, se não tiver nada dentro desse corpo oco, as cargas continuam se distribuindo na superfície. E é isso que eu destaco aqui do lado. O comportamento é o mesmo, tanto para corpos ocos quanto para corpos maciços, certo? Então, não importa se não tiver nada dentro da cavidade, né? O corpo for oco, mas não tem nada dentro, o comportamento é o mesmo e é basicamente o que a gente estava discutindo ali em cima, tá bom? Então, essa é a ideia. Você vê que aqui, como está rolando uma repulsão, então essas cargas terminam ficando o mais distante possível, né, assim, em relação ao outro corpo que está ali. Tá? Então essa é a ideia. Segundo caso é esse, é bem simples. Terceiro caso, vamos lá.
um condutor neutro próximo de um condutor eletrizado. Aí sim, aquele caso que a gente falou agora não era bem indução, né? Era repulsão. Aqui é indução de fato. Só que veja, eu digo aqui que é uma indução parcial. Tá? Por quê? Porque o corpo não vai ficar com uma carga líquida, diferente de zero, por exemplo. Ele vai continuar neutro. Esse corpo que está aqui mais perto de mim, ele continua neutro. A única coisa que aconteceu é que, por conta daquele que está lá na outra ponta, você vai ter uma polarização nele, certo? Você vai ter um cara, um lado positivo, outro lado negativo. E aí, como ele continua sendo neutro no somatório, né, no resultado final, a gente diz que é uma indução parcial, ela só polarizou, só separou aí causou essa diferença aí nas cargas, mas, de fato, né, se eu afastar aquele outro cara ali, essas cargas vão se reorganizar, o corpo continua neutro, não muda nada. Por isso que a gente chama de indução parcial. Esse foi o terceiro caso. Agora a gente deu uma acelerada, né? Quarto caso, corpo eletrizado dentro de uma cavidade metálica. Corpo eletrizado dentro de uma cavidade metálica, aí preste atenção, aqui lascou. Então veja só. Gente, é o seguinte, imagine aqui, vamos pegar esse primeiro cenário, tá? Olha aquele mais da ponta, esse que eu vou marcar aqui para vocês. Olha esse que eu estou pintando aqui. É uma cavidade oca, não tem nada. Imagina que aqui as cargas estão na superfície, a gente já falou, né? Nesse caso aí, as cargas vão se distribuir na superfície. E imagine que eu tenho uma carga Q na superfície. Tá? Qzão, vou chamar de Qzão. Bom que o outro ali tem um Q minúsculo, aí eu vou chamar de Qzinho, tá? Então, Qzão, uma carga Qzão. Aí vamos imaginar que nesse mesmo cenário, você pegou, né, e fez o que está aqui do meu lado. Ó. Você tacou uma esfera carregada. Só que dessa vez a esfera está eletrizada negativamente. O que vai acontecer agora, pessoal? O que vai acontecer agora é o seguinte. Especificamente nesse caso, você vai terminar encontrando cargas no interior da casca. Agora veja que é na superfície interior. Não fica aqui no meio, tá? Não fica nessa parte central da casca. É nas bordas mesmo. Então você vai ter uma quantidade de cargas ainda na superfície do material, mas na superfície interna você também vai encontrar cargas, por conta dessa que apareceu aí. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se aqui dentro eu tenho uma carga menos Qzinho, tá? Então imagine, menos Qzinho o valor dessa carga. O que ela vai provocar nessa casca? Ela vai terminar induzindo. Ela é negativa, ela vai induzir cargas positivas. E qual é a quantidade de carga que vai aparecer aqui nessa superfície interna? Vai aparecer em módulo exatamente a mesma coisa que você tem na bolinha do meio. Então, se ela tem uma carga menos Qzinho, essa bolinha que você botou no meio, na superfície interna do material, você vai terminar tendo uma carga mais Qzinho. Tá bom? Então, veja só. Eu destaquei aqui em cima, olha, mais Qzinho. Então ela vai atrair exatamente a mesma quantidade de carga que ela tem. Essa bolinha do meio, ela atrai na superfície interna da casca a mesma quantidade de carga que ela tem, só que, claro, de sinal contrário. E o que você vai ter na superfície agora? Na superfície você vai ter a diferença. Tá? Então, era Qzão no início aqui, ó. Nesse começo aqui era Qzão. Aí agora você botou uma bolinha que puxou uma parte dessa carga. Então o que você vai ter na borda? A diferença. Tá? Então agora, você vai ter só uma parte ali na superfície externa, e na superfície interna você vai ter o restante. Bom, então essa é a ideia. A carga menos Qzinho, como eu coloquei aqui embaixo, induzirá uma carga mais Qzinho na superfície interna da esfera oca. Perdão, tá? Então essa é a ideia. É relativamente simples. Se você jogar, vou resumir aqui a história. Se você jogar uma esfera com carga elétrica dentro de uma outra esfera oca, ela vai terminar induzindo cargas de mesma quantidade, só sinais contrários, certo? E a diferença vai ficar na superfície. Então essa é a parada, esse foi o nosso quarto caso. Vamos agora para o quinto e último caso. Gente, o quinto caso, para a gente finalizar esse vídeo, é quando você tem um corpo eletrizado em contato com o interior de uma cavidade metálica. Então a gente vai partir daquela mesma situação do caso 4, onde você tem uma bolinha aqui no meio, certo? E aí ela vai terminar puxando uma parte das cargas que deveriam estar na superfície. Tá? Essas cargas deveriam estar na superfície. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou encostar ela. Como você está vendo aqui, ó. Eu vou pegar e vou encostar ela aqui. Na hora que ela encosta, aí acabou essa história de dois corpos diferentes. Eles passam a se comportar como se fosse um corpo só, e as cargas vão se distribuir todas na superfície do material. E aí o que sobrou? Se aqui era uma carga menos Q, você encostou na casca, que no final, somando tudo, interno e externo, tem a carga Qzão, então o que vai sobrar é a diferença entre eles. Né? Então Qzão menos Qzinho. Você vai descontar a carga negativa que esse cara tinha, por exemplo. Bom, então na hora que ele encostar, resumindo a história,
na hora que esse condutor interno encostar na superfície interna da casca, ele vai, é como se ele se unisse a ela e virasse um corpo só. E aí, como é um corpo só, as cargas se distribuem aonde? Na superfície do condutor. A gente volta para aquela situação do primeiro caso, é o mesmo cenário. Tá? Então as cargas internas vão se neutralizar, certo? E só vai sobrar o que estava na borda, tá? O que estava na superfície externa. Muito bem, meu povo, esse foi o nosso último caso de hoje. No próximo vídeo a gente vai falar sobre campo elétrico. A gente se vê lá.